Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa nós fazemos na TV Cidade Esperança, Imperatriz, Maranhão, já há 14 anos. Hoje estaremos estudando já a lição deste terceiro trimestre de 2017. Nós estamos aí com um trimestre novo e a revista da Escola Bíblica Dominical deste trimestre tem como tema a razão da nossa fé. Assim vivemos. Nós estamos vivendo uma época em que o intelectualismo tem crescido na Assembleia de Deus, mas em detrimento da parte espiritual, infelizmente. Mas a grande maioria dos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quase que a totalidade, vamos dizer assim, pelo menos uns 90%, não conhecem claramente as doutrinas bíblicas que a Assembleia de Deus professa. Embora na Escola Bíblica Dominical nós tenhamos estudado isso ao longo dos anos, mas temos muitos que são mais novos na fé, temos muitos também que não frequentaram a Escola Bíblica Dominical. Então, tomou-se uma decisão de atualizar, corrigir se houve algum erro nas doutrinas básicas que já estavam escritas, sempre estiveram aí no Jornal Mensageiro da Paz, e tomou-se a decisão então de estudar sistematicamente cada um desses itens do nosso credo, do nosso cremos, e oficializar isso. Então se escolheu aí uma equipe dos melhores pastores, dos mais instruídos, e resolveram fazer isso, tendo como o líder da equipe o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente ali em Jundiaí, no estado de São Paulo, onde aliás mora minha filha Raquel, seu esposo Ramon e minha neta Alicia, que são ovelhas dele. É claro que outras denominações também usam as revistas da Escola Bíblica Dominical e, claro, podem adotar o mesmo credo e o mesmo cremos, porque é bíblico, São doutrinas bíblicas básicas para a fé de qualquer pessoa, de qualquer denominação. Pode servir para todas as igrejas evangélicas. São aí os fundamentos da fé cristã. Na primeira lição, então, vamos falar da inspiração e da autoridade da Bíblia, pois é claro que a nossa fé tem como base a palavra de Deus, e a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, então. E nós temos que estudar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que veio para nos revelar Deus, para Deus nos falar alguma coisa sobre Ele e nós o conhecermos melhor. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. E ela foi inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e cerca de 40 homens então escreveram em diferentes regiões, eles tinham diferentes profissões, escreveram de maneira diferente um do outro, no estilo, mas todos foram inspirados pelo Espírito Santo para nos escrever esta palavra. E como aí no cremos nós temos aí 16 tópicos, teríamos que ter 17 lições, a lição introdutória, mais 16 lições, uma para cada um desses tópicos. Como o espaço só é para 13 lições, então tomou-se a decisão de retirar a lição introdutória e também de colocar 3 lições junto com outras lições, para então ficarem 13 lições durante o trimestre. Então nós não temos essa introdução. Então você
precisa, professor, passar para o aluno esse cremos, ler esses 16 tópicos. Isso é muito importante, porque todos na igreja devem conhecer as doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais da nossa fé cristã. Às vezes você está na Assembleia de Deus, mas você estuda numa escola, numa faculdade de teologia, e lá você tem professores calvinistas. Isso acontece muito nas escolas teológicas do Brasil, infelizmente. Então, o que acontece? Você às vezes está estudando doutrinas bíblicas contrárias à fé da sua igreja. Você pode estar de repente deixando até de ser pentecostal, porque o engano é sutil. De repente você nem recebeu o batismo do Espírito Santo ainda, nem fala em línguas. De repente você acha que os dons espirituais eram para a época da igreja, lá no início da igreja só. De repente você pode estar acreditando em predestinação aí, incondicional. Você acha que mesmo depois de aceitar Jesus, mesmo estando em pecado, Jesus volta e você vai ser arrebatado, tá tudo bem. Até no arrebatamento eles acreditam diferente, estão ensinando aí arrebatamento no meio da grande tribulação, como alguns estão ensinando no final, sendo que nós temos certeza que Jesus primeiro arrebata a igreja, depois que começa a grande tribulação. Então às vezes você está aprendendo aí, já está na sua cabeça, pensando que a graça é irresistível. Você foi escolhido aí antes da fundação do mundo e Deus escolheu quem vai ser salvo, quem não vai, e quem vai ser salvo, aí qualquer pregação que ele ouvir vai aceitar, vai se converter, que ele não consegue resistir. Acha também, alguns estão pensando que não perdem a salvação nunca, e são falsos ensinos que são passados e você vai absorvendo. Então por isso nós estamos estudando as doutrinas básicas da fé cristã, biblicamente, de acordo com a Bíblia, e não seguindo aí falsas orientações, falsos ensinos que podem afastar você da verdadeira fé. E também podem atrapalhar muito o crescimento da igreja, porque sem as manifestações do Espírito Santo, o Evangelho é um evangelho frio, um evangelho que ganha poucas almas, que desenvolve pouco. Pode ver a diferença das igrejas chamadas aí igrejas históricas, reformadas e tantos nomes que tem. Olha a diferença para nossa igreja pentecostal, olha o crescimento, olha a alegria espiritual, olha, é diferente demais. Então eles têm boa música, bom teatro, boa dança lá, tudo bem, mas não tem o crescimento correto, não ganham tanto de alma que nós ganhamos, não tem em evidência a presença de Deus como nós temos. Lá é emoção, nós é sentido espiritual. Então a diferença é muito grande e você sabe disso. Então não deixemos as doutrinas básicas, fundamentais da Bíblia e não sejamos enganados. Nós vamos ler para você agora o cremos nosso aí e você repasse isso para a sua classe e para o máximo de pessoas que você puder, porque todos precisam conhecer isto. Então temos aí primeiro, cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo 3, 14, 17. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Deuteronômio 6, 4, Mateus 28, 19, Marcos 12, 29, Gênesis 1, 1,
2:7, Hebreus 11:3, Apocalipse 4:11. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. João 3:16-18, Romanos 1:3-4, Isaías 7:14, Mateus 1:23, Hebreus 10:12, Romanos 8:34 e Atos 1:9. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, substancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. 2 Coríntios 13:13, 2 Coríntios 3:6-17, Romanos 8:2, João 16:11, Tito 3:5, 2 Epístola de Pedro 1:21 e João 16:13. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Romanos 3:23, Atos 3:19. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus e mediante a fé em Jesus Cristo, pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. João 3:3-8, Efésios 2:8-9. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos 10:43, Romanos 10:13, Romanos 3:24-26, Hebreus 7:25 e Hebreus capítulo 5 e capítulo 9. Cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, uma santa e universal Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. 1 Coríntios 12:27, João 4:23, 1 Timóteo 3:15, Hebreus 12:23, Apocalipse 22:17. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Aí Mateus 28:19, Romanos 6:1-6, Colossenses 2:12. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Hebreus 9:14, 1 de Pedro 1:15. Cremos no batismo do Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Atos 1:5, 2:4, 10:44-46 e 19:1-7. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil. 1 Coríntios 12:1-12. Cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 1 Tessalonicenses 4:16-17, 1 Coríntios 15:51-54, Apocalipse 20:4, Zacarias 14:5, Judas 1:14. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo e todos os cristãos arrebatados para receber a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. 2 Coríntios 5:10. Cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Mateus 25:46, Isaías 65:20, Apocalipse 20:11-15, 21:1-4. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Gênesis 2, João 2:1 e 2, Gênesis 2:24, Gênesis 1:27.